Oi pessoal, bem-vindos a mais um tutorial básico do Inkscape e hoje nós vamos fazer uma esfera de cristal. O objetivo aqui não é fazer, como sempre, o desenho mais perfeito do mundo, a ilustração mais perfeita do mundo, mas estabelecer os conceitos mais básicos e o uso das ferramentas mais básicas do Inkscape. Bom, vamos começar fazendo um círculo. A ferramenta de elipse é que a gente utiliza, segurando a tecla Ctrl ao mesmo tempo que arrasta o mouse para que o círculo fique perfeito. Se a gente não segurar o Ctrl, ele vira uma elipse. Ok? Está desenhado o nosso círculo. Agora nós vamos pegar a ferramenta de retângulo e vamos desenhar um retângulo que cubra a parte superior do nosso círculo. Para diferenciar, eu vou escolher uma outra cor para esse retângulo. Vou escolher um marrom. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar o nosso círculo e vou duplicá-lo. Muito bem. Segurando a tecla Shift, enquanto eu clico no retângulo, eu seleciono ao mesmo tempo o círculo recém-criado e o retângulo também recém-criado. O objetivo aqui é ficar apenas com essa parte que é comum ao retângulo e ao círculo. E isso a gente consegue no menu Caminho, Interseção. Ok, ficou perfeito. Existe um outro recurso interessante no Inkscape, que é a possibilidade da gente encolher uma figura proporcionalmente. Então, a gente pode utilizar isso agora, nesse momento, usando também menu Caminho, a opção em português se chama Comprimir. E a tecla de atalho é Ctrl junto com o abre parênteses. Ok? Como vocês podem observar, para esse tamanho de desenho, a variação foi muito pequena. Como eu quero uma variação maior, eu não quero ficar voltando toda hora no menu Caminho, eu vou usar Ctrl, abre parênteses, até chegar à medida que eu quero. Olha lá, ficou perfeito para o nosso objetivo. Então o que eu tenho? Eu tenho um segmento de círculo aqui e tenho um círculo. O objetivo dessa parte mais escura, na verdade, é criar a parte mais clara. É a gente fazer o reflexo sobre a esfera de cristal. Então a gente vai usar a ferramenta de edição de nós para modificar essa fração de círculo que nós criamos. Ok? Vamos arrastar a parte de baixo para deixá-la curva. Muito bem. Existem alguns nós que vieram do processo de interseção que não são interessantes para o nosso objetivo. E eu vou eliminar. Para isso eu vou clicar no que não me interessa e vou apertar a tecla Delete. Isso pode não acontecer com você dependendo da forma que você criou essa interseção, essa figura de interseção. Ok? Muito bem. Por que eu eliminei? Porque se elas estivessem ali, elas iriam me atrapalhar no próximo passo. Quando eu seleciono ao mesmo tempo esses dois nós inferiores e utilizo uma ferramenta bem interessante, que é o nó alto suave. Olha só o que ele vai fazer. Tá vendo? Ele engordou os dois ladinhos aqui, os dois cantos ao mesmo tempo. Agora eu uso a ferramenta de seleção e segurando a tecla Shift enquanto eu arrasto por essa alça do meio, olha só o que dá para fazer. Certo? Muito interessante. Vou ajustar aqui a posição, segurando o Ctrl para ele não deslocar lateralmente. Até assim ele desloca. Tem uma forma até mais fácil. Quer ver como é que é? Deixa eu cancelar, Ctrl Z, o movimento que eu fiz, e eu uso a setinha. Fica muito fácil também. E aí, vamos de novo arrastar aqui, alargando, até ficar como a gente acha que deve ser o reflexo na esfera. A figura aproximada é essa. Se quiser fazer uma coisa mais precisa, você pode dar um zoom. Você pode chegar aqui nesse canto, nesse nó. Olha só como ele ficou torto, né? Você pode suavizar. Olha que interessante.
Você pode usar o CTRL enquanto arrasta por essa barra de torção para deixar ele horizontal, e isso vai refletir, evidentemente, na qualidade do seu desenho. Olha só. Ok? Muito bem. Deixando as coisas do jeito que a gente precisa, está na hora de pintar essa nossa esfera para dar a ilusão de que ela é de cristal ou de plástico, enfim. Para isso a gente usa a ferramenta de gradiente. Primeiro vamos selecionar a esfera, ou o que vai ser a esfera. Por enquanto é um shape plano, né? um shape vermelho, um círculo vermelho. Quando a gente puser o efeito do gradiente, vai dar a sensação de que é alguma coisa esférica. Vamos tentar fazer isso. Selecionei a figura do círculo e vou usar a ferramenta de gradiente. Eu tenho dois tipos de gradiente, o gradiente linear e o radial. Para esse primeiro momento nós vamos utilizar o tipo linear. Vamos arrastar desse vértice superior, segurando a tecla Ctrl para fazer um deslocamento vertical, e vamos até a parte inferior. Ele, por padrão, ele vai colocar 100%, olha aqui, ó, 100% da cor selecionada no começo do seu gradiente, e no final do gradiente, a gente pode ver clicando nessa outra alça, é a mesma cor, só que com 0% de opacidade, ou seja, totalmente transparente. Não é isso que a gente quer. Eu quero que nesse ponto aqui seja mais escuro e esse aqui seja mais claro. E depois eu vou mostrar para vocês que, apesar de vocês encontrarem muitos tutoriais na internet ensinando a fazer exatamente dessa forma, não é necessariamente a melhor opção. Mas vamos fazer assim para começar. Então, ó, selecionei a alça de baixo e vou clicar nessa cor aqui, esse vermelho mais escuro. Ok? Agora eu vou selecionar a alça de cima e escolher o vermelho mais claro. Perfeito. É do jeito que a gente quer, por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa agora com o reflexo, ou a forma que será o reflexo. Não preciso chamar essa ferramenta de novo, basta eu clicar de novo no reflexo com a ferramenta ainda de gradiente. Olha lá, ele selecionou, e é só começar a fazer o gradiente agora. Ó. Também seguindo a mesma extensão da forma. Na parte superior, branco. Na parte inferior, também branco. Só que na parte inferior nós vamos alterar a transparência. Vamos colocar 0% de opacidade, ou seja, totalmente transparente. Aqui já estaria ótimo em muitas situações. Mas aí vai do gosto pessoal e do objetivo do seu desenho. Você pode mudar também a opacidade da origem. Eu costumo deixar em 75%, para não ficar uma coisa muito estourada, uma luz muito estourada. Olha, já está interessante. Mas, vamos ver aqui uma coisa. O que acontece se eu inverter o círculo que está com o escuro embaixo e o claro em cima? Olha só que interessante. Se você tem uma luz de cima, é mais natural que ela reflita na parte de baixo dessa esfera e não na parte de cima. Mas, se vocês observarem também, isso vai tirar um pouco do efeito de profundidade. Por isso que se opta normalmente por esse outro tipo de orientação. Também existe uma outra explicação. Isso aqui poderia ser muito bem uma bola de bilhar, uma bola plástica. Já invertendo, poderia ser uma esfera de cristal ou gelatinosa. Então, tudo depende do que você está fazendo. Num próximo tutorial, nós vamos ver como é que essa técnica pode ser utilizada para fazer, por exemplo, um olho de vidro. E aí vocês vão ver a diferença na prática. Bom, só para finalizar e mostrar como é que se usa a ferramenta do gradiente no outro modo de operação, que é o gradiente radial, nós vamos fazer assim, vamos selecionar a esfera de baixo, o círculo de baixo, e vamos duplicá-lo. Ok? Vou deixar ele completamente preto, e vou usar novamente a ferramenta de gradiente, só que aqui em cima, ao invés de gradiente linear, eu vou escolher gradiente radial. Vou começar dessa vez pelo centro da figura.
e vou tentar arrastar para o que seria um dos cantos da perpendicular dele. Ok, ficou ótimo assim. Ele começou escuro 100% no meio e foi ficando totalmente transparente no canto. Vamos inverter essa situação. Eu vou selecionar o canto e vou escolher a cor preta. E vou escolher o centro, que já está com a cor preta, e vou colocar com 0 de opacidade. Isso aqui por si só já resolveria bastante coisa, mas eu posso reduzir aqui a opacidade, vamos dizer, por 50%, para dar uma sensação de volume também a partir da observação lateral, dos extremos laterais da nossa esfera. Agora, isso está errado porque ele está acima do brilho. Então, vamos pegar e selecionar só o que seria o reflexo. Selecionamos, você viu como eu fiz? Selecionei apenas o que atingia, né, o que envolvia a parte do reflexo, e agora eu vou jogar para cima. Muito bem. Tá aí a nossa figura. Bom, gente, por hoje é isso. Não é, como eu falei, a perfeição, mas já é uma excelente introdução aos conceitos envolvendo principalmente as ferramentas básicas, mas mais um pouco sobre gradiente e um pouco sobre edição de nós, principalmente a autossuavização. Então, muito obrigado, até uma próxima.